Vamos seguir então para pensar a globalização a partir do Stuart Hall, um camarada assim, maneiraço, que vai fazer reflexões sobre como que a identidade se manifesta e se constitui na contemporaneidade. Pô, o Stuart Hall, ele é um cara que nasce na Jamaica, vai estudar nas Ilhas Britânicas, vai estudar no Reino Unido, e ele percebe que na própria vida e na vida das pessoas que estão à sua volta, a identidade não pode ser vista como uma parada que é fixa, que é sólida. A identidade, ela é cada vez mais fluida e flexível no mundo em que nós vivemos, no âmbito da globalização, na complexidade, né, que existe hoje nas relações entre as pessoas e entre os países. Ele vai perceber como que ao longo da história a gente identificou o sujeito de maneiras sempre muito monolíticas, né? O sujeito era entendido lá na época do iluminismo como um ser racional, com uma essência própria, né, que é dono das suas decisões, que escolhe, que pensa, que reflete e que age sobre o mundo. Depois, ao passo que a sociologia foi se desenvolvendo, o ser humano passou a ser entendido como membro de um grupo social. Isso para o nosso Stuart Hall é insuficiente. Nós somos, de fato, né, seres com racionalidade. Somos seres que somos parte de um grupo social. Mas somos seres atravessados por influências, por culturas e por formas de se entender no mundo infinitas ao longo da nossa existência. Esse enorme atravessamento faz com que a gente tenha que negociar o que é a nossa identidade, que é construída com base em disputas de poder, com base em relações sociais, com base no uso da linguagem, com base nas culturas a que nós temos acesso. Então é claro que em um mundo globalizado, em que eu vou ter acesso a cada vez mais influências, eu vou ter uma identidade que é cada vez mais matizada, ou seja, que ela é cada vez mais entre o azul e o verde. Ela não é nem azul nem verde, mas ela está em algum canto ali daquele espectro. E ela está em algum canto daquele espectro num dia, num outro contexto ela está em um outro, porque eu sou chamado a lidar com circunstâncias absolutamente diferentes que mobilizam em mim elementos diferentes da minha identidade. Essa é uma nova forma de ver o sujeito, extremamente complexificada, que permite que o indivíduo não seja visto como algo como reduzido a um dos seus fatores, como reduzido a uma das suas características. Então, um indivíduo, ele não pode ser definido por ele ser negro, por ele ser branco, por ele ser heterossexual, por ser mulher, por ser jamaicano. Ele tem um conjunto enorme de elementos que compõem essa identidade e que tornam esse sujeito absolutamente singular e operando de maneira diferente em cada contexto em que ele é inserido. Esse novo modo de entender a identidade é um modo extremamente pautado no respeito à diversidade, pautado na ideia de que o outro pode ser qualquer coisa e que essa qualquer coisa não precisa ter uma coerência interna que é aquela que se cobra desse sujeito iluminista, que é um sujeito com uma essência, né, com uma inclinação íntima, com uma vocação. Não, os sujeitos produzem a sua realidade no mundo, produzem a sua existência e eles produzem a sua identidade de maneira contínua ao longo da sua existência. Beleza? Ele vai dizer então que essa globalização, ela realmente é um processo de homogeneização cultural. Ele identifica isso, mas ele também fala que não é só isso que acontece. O Stuart Hall ele percebe que existem diversas culturas que reagem a essa homogeneização. Então, vem a globalização e traz uma mesma forma de agir, uma mesma forma de falar, ou as mesmas canções, o mesmo escopo cultural, os mesmos comportamentos, os mesmos bens de consumo. Mas eu aqui, na minha população indígena, uma população que está perdendo a sua fala, a sua língua ao longo do tempo, quero recuperar a linguagem da minha comunidade justamente para poder fazer frente a isso, para virar e falar, não, nós somos outra coisa, nós temos algo diferente. As comunidades andinas, que vão cada vez mais tendo acesso à diversidade dos bens de consumo que estão disponíveis, né, na cultura global, vão reforçar a produção das suas vestes, das suas indumentárias, dos seus adereços, porque isso os define como são. Então o Stuart Hall traz uma reflexão muito maneira que traz um respiro para a gente pensar a globalização. Ela busca essa homogeneização cultural, ela aproxima todo mundo, mas ao mesmo tempo ela provoca essas culturas tradicionais, essas culturas locais, que em larga medida reagem, que resistem, que retomam aquilo que é próprio, que é delas, que é único, para poder se afirmar diante de um mundo que é cada vez mais igual. Chique demais, Stuart Hall. Vamos pegar esse camarada para a gente poder pensar um tema bem carinha, né, de um Enem assim, a, de um Enem buscando mediação, buscando resolução de conflitos, a necessidade do diálogo para a construção de uma sociedade justa.
tema importante, uma vez que a gente vive com cada vez mais dificuldade de conseguir produzir um diálogo que produza consensos e que nos una em torno, né, de um objetivo comum. Vem comigo. Em primeiro plano, a livre exposição de ideias vindas de diferentes pessoas é fundamental em um contexto de complexificação das identidades e dos pontos de vista. Então, ó, cada um poder expor seu ponto de vista, cada um sendo diferente, poder trazer a sua opinião é fundamental nesse contexto que a gente está vivendo, em que as identidades são complexas. Esse é meu tópico frasal. Eu sigo. Sob tal prisma, o pensador britânico-jamaicano Stuart Hall... Ah, eu tenho que botar que ele é britânico-jamaicano? Não, só botei aqui por que não, né? Se eu sei, trouxe aqui para o texto. Stuart Hall postula que, na globalização, a compreensão de mundo dos sujeitos é cada vez mais matizada, já que cada um constrói a sua identidade em um processo de negociação com influências diversas vindas do mundo todo. Então, hoje em dia, o sujeito é cada vez mais complexo, a identidade é cada vez mais fluida. Por isso, o diálogo... eu volto claramente no tema. Então, num contexto que todo mundo é diferente, o diálogo emerge como um instrumento vital para dar voz a essa complexa diversidade e, desse modo, estabelecer consensos justos que contemplem as demandas dos vários grupos que compõem a sociedade. Nada mal esse paragrafinho, né, senhoras e senhores?